Olá, tudo bem? Estamos começando aqui nossa live de hoje e o filme é o filme Aurora, obra-prima de Murnau, um dos maiores cineastas de todos os tempos. Esse é um filme mudo e uma obra-prima do cinema, um dos grandes filmes de todos os tempos. Eu pessoalmente amo esse filme e muita gente. É, a gente está aqui como sempre naquela aventura da internet, mas está indo tudo bem. Eu vou ter hoje a companhia de um crítico da Bahia, o Sérgio Carvalho, desculpa, Rafael Carvalho, e que escreve no jornal A Tarde de Salvador, um jornal importante, crítico de cinema. Também trabalha com uma... vou botar ele aqui. Vamos ver se dá certo aqui na nossa experiência. Rafael deve estar entrando. Olá! Olá, André. Tudo Tudo bem, bom? Rafael? Como vai? Boa noite. Estava aqui começando a apresentar. Rafael é crítico, jornal à tarde, também escreve Isso. para um blog, Isso, um site, né? Moviola Digital. Que eu Moviola já tenho há um Digital, tempo. professor, doutor em cinema, enfim, muitas coisas, mas apresente-se e dê um alô. Bem, primeiro eu agradecer, né, pelo convite de participar aí dessas conversas, desses bate-papos. Eu tenho acompanhado alguns, tenho achado muito interessante, né, nessa profusão de lives que a gente tá, vira e mexe a gente cai numa dessas, e aí eu descobri já há algum tempo as lives do Belas Artes e tenho tentado acompanhar. Então agradeço de poder participar aqui, principalmente para falar do Aurora, que é um filme que eu adoro, amo de paixão, né? Bem, meu nome é Rafael Carvalho, como você falou, sou crítico aqui do Jornal à Tarde de Salvador. Tenho uma pesquisa acadêmica, sou professor de um curso de jornalismo no interior da Bahia, mas tenho uma pesquisa acadêmica muito voltada para a crítica, né? Pensando na crítica, principalmente essa intermediação online. E faço curadoria também no Festival de Cinema aqui, o Panorama Internacional Coisa de Cinema. Enfim, estamos aí. Muito bom. Antes da gente entrar em Aurora, essa obra maravilhosa, queria dizer que hoje temos o nosso concurso tradicional. Diga Sim. qual o filme mudo que você gostaria que a gente tivesse no à la carte. E desta vez não vai ter um livro, vai ter um filme incrível, A Menina Santa, de Lucrécia Martel, em DVD, edição histórica, fechado, fechadinho aqui que eu guardei, tá bom? Então é isso aí. Sugere o filme que você gostaria de ver no nosso à la carte e a resposta mais criativa, nossa equipe vai escolher um ganhador. Uma pessoa aqui até já me corrigiu com muita precisão, porque a Aurora não é um filme mudo. A Aurora é um filme silencioso. Silencioso, né? Porque foi o primeiro filme com som sincronizado da história do cinema. Embora ele não tivesse os atores falando, ele teve uma trilha sonora que tocava junto com o filme, e o filme estreou uma semana antes, se não me falha a memória, ou 10 dias antes, do Cantor de Jazz, que é o primeiro filme que tem uma pessoa falando. Mas o primeiro filme sonoro, mas não com diálogos, foi Aurora, não é isso? Existe essa discussão aí, né? Se é ele, se é o cantor de jazz, se foi o primeiro, quem que foi feito antes. E aí tem uma certa rixa. O cantor de jazz meio que entrou na história, né? Acabou que se firmou na história, né? A gente lê isso, que é o primeiro. Mas, enfim, né? Tava ali muito pertinho, muito próximo. É, Tem essas peculiaridades aí. é verdade. E é uma trilha sonora que foi composta para o filme e que você, se você não assistiu, assistindo, você vai perceber que ela realmente acompanha. Tem um momento, por exemplo, que a moça vai perto da casa do rapaz e ela assobia para ele, a música quase que é um assobio. Enfim, a trilha comenta, né? Ela serve mesmo como um som do filme. Tem alguns intertítulos nesse filme, porque era necessário, mas tem isso. É o primeiro filme que a gente poderia chamar de um filme sonoro, embora não exatamente use diálogo. Tem as buzinas, quando os carros buzinam, quer dizer, tem alguns sons que estão na trilha sonora, né, na trilha musical, mas é isso, é um som sincronizado ao filme.
Tem até nessa cena da buzina, né, na rua, que eles estão assim na rua e o pessoal fica reclamando, dá para você ouvir algumas pessoas balbuciando algumas palavras, gritando, né? É Você até verdade. imagina pensando que alguém vai falar alguma coisa ali, fala, opa, vai ter uma frase Exatamente. ali, mas não, mas É você isso. percebe que é um som diferente, né? Que já era É um som isso. ali já sincronizado, né? Muito, muito Exatamente. interessante. É. E, de acordo com os registros que eu apurei, o filme estreou em 27 de setembro e o cantor de jazz em 5 de outubro. Enfim, mas de qualquer, é isso. O cantor de jazz tem efetivamente um personagem que fala e tem o diálogo, coisa que no Aurora a gente tem esses ruídos, tem eventualmente ali na hora que eles estão brigando no trânsito, mas é diferente do cantor de jazz. É, Exato. Aurora é um filme que entrou para todas as listas de melhores filmes do mundo, de todos os tempos, né? É claro que Murnau tem uma obra que é magistral, porque um cara que fez em tão pouco tempo Fausto, Nosferatu, A Última Gargalhada e Aurora, e depois ainda faria Tabu, é difícil dizer qual é a obra-prima, depende do gosto de cada um. Mas Aurora é um filme absolutamente extraordinário, porque foi o filme dele que teve mais orçamento, né? Ele fez esse filme nos Estados Unidos, que é importante dizer, ele tinha feito os filmes que ele fez na Alemanha tiveram tanto reconhecimento, né, tanto sucesso, que a Fox o contratou com carta branca para fazer Aurora nos Estados Unidos. E é impressionante vamos dizer assim, quase uma virada, né, na obra no Murnau, que é uma coisa muito rápida, né? Se eu não me engano, ele faz o Fausto em 26, o Aurora já é 27, já é o ano seguinte. E é muito impressionante como o Murnau ele chega nos Estados Unidos e ele se apropria muito bem de um tipo de cinema que não era necessariamente, né, o que se fazia na Alemanha, né? Então tem toda a questão do expressionismo alemão, ele vai fazer várias, né, tem vários filmes com determinadas marcas muito presentes, muito fortes, mas quando o Murnau ele vai para os Estados Unidos, ele de uma certa forma, ele também se adequa ali, né, um modo de produção e um outro tipo de narrativa. E assim, é impressionante mesmo. Meu preferido de fato é o Murnau, é o Aurora, top da vida, assim. Gosto de muitas outras coisas dele, mas eu acho realmente impressionante como ele chega nos Estados Unidos, né? Logo no ano que ele chega, ele já faz essa obra-prima. Ele é tão senhor de tudo, né? Da narrativa, da montagem, do ritmo do filme, o roteiro que não é dele, né? Baseado numa obra. E adentra pelo melodrama, né? Uma coisa que ele vai fazer ali mais com os outros filmes também. Mas ele se apropria muitíssimo bem, né? E imprime uma marca muito própria dele no filme. Eu acho incrível, maravilhoso. É impressionante, né? Porque eu, assim, sem querer ser hiperbólico, mas eu acho que o Murnau foi o maior cineasta do cinema mudo, né? E quando eu digo maior cineasta, não quer dizer que... Não, assim, eu acho incrível A Morte Cansada, Gabriel Caligari é um dos meus filmes favoritos, mas você, por exemplo, Robert Vine, que fez do Caligari, ele é uma obra incrível na carreira dele. Né? O Fritz Lang, no cinema mudo, faz A Morte Cansada, faz Metrópolis, mas o Murnau, eu acho que é o artista, né, o cineasta que mais usa a linguagem do cinema. Né? Tanto que ele tinha essa obsessão de não usar intertítulo. O próprio Aurora, você tem alguns intertítulos no começo, mas a partir de uma certa parte do filme você praticamente não tem, e depois eu acho que tem meia hora final sem intertítulos, porque ele usava a linguagem cinematográfica. Mas não de uma maneira... o Eisenstein, né, talvez tivesse aquela coisa da montagem, mas o Murnau tem essa coisa que você colocou muito bem, ou seja, ele usa a linguagem e se apropria dela com uma marca muito pessoal. Você falou essa coisa dos russos, quando você falou do maior cineasta desse cinema mudo, silencioso, né? Eu pensei assim, poxa, é uma briga boa, né? Porque tem muita gente muito incrível. Porque era um momento de muita experimentação, né? Então tinha muita gente experimentando muita coisa e testando muita coisa. Aí quando você fala dos russos, eu pensei muito no Eisenstein, do Vertov e tal. Mas acho que o Murnau, ele vai experimentar dentro de uma linha narrativa mesmo, né? Ou seja, ele está contando uma história. O que importa para ele é isso, né? Contar uma história, contar aquela trajetória ali, né? E tem uma coisa interessante, aí pensando até nessa virada aí para o cinema americano, porque se a gente pensar na narrativa clássica americana, que de uma certa forma o Murnau ele vai se apropriar e ao mesmo tempo ele vai contribuir, né, para a evolução dessa narrativa, é uma narrativa que
que é esconder o efeito, né? Que é esconder as estratégias narrativas do cinema. É diferente do russo lá que quer mostrar a montagem, né? Então ele faz questão de mostrar, é bem presente. Já no cinema clássico americano, não. Os recursos eles estão lá e a ideia é que você se envolva tanto na história que você não perceba tanto a música, que você não perceba tanto a montagem, mas ela tá lá, né? Então o cineasta ele precisa ter muito domínio, muito controle para usar essas estratégias narrativas sem jogá-las na cara, né? Ele não esfrega isso na cara da gente, né? Mas elas estão lá, assim. É isso, né? É o cineasta que é genial, mas não fica mostrando, olha como eu sei usar a câmera, né? Não é aquela coisa Lars von Trier naquele filme da Bjork, que ele fica tremendo a câmera o tempo todo, né? Não precisa mostrar, né? Ele usa, e assim, e essa coisa de usar o quadro, tem um plano no filme, logo ali, acho que 10 minutos, pouco depois que aquela mulher chega naquele lugar mais tranquilo, ela vai para aquela casa, aí ela tem aquele casal mais velho jantando. Se você não vai assistir o filme, preste atenção ali por 5, 6 minutos de filme, talvez 8. Ela desce, né? Na sala tem esse casal velho comendo uma sopa. E o quadro, assim, aqui na frente, do lado direito, a gente tem o lustre enviesado, a mesa logo depois, com esse casal velho comendo a sopa. Lá no fundo, a porta por onde a mulher sai. E a gente tem o foco estendido. E é isso, né? Ele usa, aí ela sai dessa casa, a câmera vai lá para fora e, de novo, a câmera está lá atrás, aqui no primeiro plano a gente tem um casal meio estranho se beijando, meio namorando. Ela está lá no fundo, na porta, a luz da porta. Aí ela vem caminhando em direção, aí a câmera vira e segue ela. Imagina o tamanho daquela câmera, não tinha Steadicam, talvez não tivesse nem trilho, e a câmera não treme. É absolutamente genial. E é isso. A gente que está prestando atenção, presta atenção, mas o espectador não vai se ligar nisso, mas ele vai entender aonde aquela mulher está, ele vai acompanhar, vai perceber a mudança de ambiente. Então, é usar as ferramentas do cinema, né, para justamente trazer o espectador para dentro. Ele fazia muito isso. Você citou essa sequência, eu lembrei de uma sequência que é a sequência em que ele vai atrás dessa mulher, né? Ali já no mato, assim, na floresta. E é impressionante, porque a câmera vai acompanhando ele e chega um momento que ele está passando e a câmera vem assim, a câmera se confunde com ele. Então a câmera passa a ser o que a gente chama de imagem subjetiva, né? A câmera vê o que ele vê. E aí abre o arbusto assim, né? E ela tá lá e tem aquele luar, né? Aquela cena muito bonita, que seria essa imagem dele aqui da câmera, mas quando a gente vai perceber, ele tá vindo de lado, encontrando ela depois. Então, assim, é uma orquestração impressionante. E às vezes balé, muito. Né? É incrível, né? Às vezes a gente só percebe quando a gente assiste uma segunda, terceira vez, né? De tanto que a gente fica encantado por aquilo. Tem aquela sequência também, quando eles estão na cidade, que eles saem da igreja. E eles estão felizes, né? E aí eles saem caminhando. E aí eles vêm andando e a câmera está aqui. E aí a cidade vira o campo. Porque eles estão tão felizes de estarem juntos, né? E eles vão andando no campo. E aí, de repente, volta a ser a cidade e aquela confusão. Porque, na verdade, eles estavam sonhando que estavam no campo. E é tão curioso, porque na hora que volta a ser a cidade, eu nunca tinha visto, né? Isso sempre me chama a atenção. Porque eles têm... É claro que na hora que eles estão andando na cidade, o fundo é aquela retroprojeção. Né? Falso, né? Antes de ir para o campo. Mas o que acontece é que atrás deles passa carro. Porque, em geral, nesse uso da retroprojeção, você tem o ator real aqui e a retroprojeção aqui. E o Murnau consegue passar aqui também. Eles estão no meio de duas ações, né? É absolutamente extraordinário. Incrível, E aí, se a gente pensar no aporte que ele tinha, né, da Fox ali, então ele vai convidado, né, ele já era um cineasta de sucesso na Alemanha, então ele tinha dinheiro, recursos, equipamento, né, equipe para fazer isso, né. Isso é impressionante, é quando o autor, né, encontra o aparato técnico e econômico também, né, de uma indústria que ampare, né, e aí ele faz essa maravilha aí. Agora, eu acho importante destacar isso também, porque a gente tem outros cineastas, né, que fazem seus primeiros filmes, segundos filmes, enfim, com pouco dinheiro, com muita criatividade, e na hora que ele dá o passo para o filme de volume de produção, ele fracassa, né? Ele não consegue imprimir a mesma... Ele é engolido pela produção, talvez, ou ele perde um pouco a mão.
né? A gente tem vários casos, né? E o Murnau não. É isso que você colocou muito bem. Ele tinha X dinheiro e ele fazia filme de terror muito bem, né? Aí ele quis fazer um filme que é, de certa maneira, experimental, porque fazer o primeiro filme da história com narrativa, sem nenhuma legenda, é experimental. Só que é um experimental que tem narrativa, né? O que é muito mais legal do que você simplesmente colocar imagens ali, né? E aí ele vai para Hollywood fazer esse filme e, de novo, né? Usa todas as ferramentas para fazer. Outra coisa incrível é que essas trucagens que o filme tem, né? Como o casal andando no campo, aquela hora que muda a lua, tudo isso era feito, tudo não, mas 90% disso era feito na câmera. Não tinha efeito no laboratório, não era no negativo. Eles filmavam, então, vamos supor que era o casal andando e depois muda aqui, né? Então eles filmavam com a câmera tapada. Impressionavam o negativo embaixo, fechavam tudo, rebobinavam o negativo e filmavam de novo. Imagina o nível de capricho para que você conseguisse ter o resultado. Porque, assim, a gente assiste hoje e não percebe sobreposição, erro de timing, é absolutamente perfeito, né? Então é isso, ideal, né? É o cara que... Por isso que eu acho que ele é tão genial, porque ele vem de um cinema de baixo orçamento, realiza obras incríveis, começa a ter um pouco mais de orçamento na Alemanha, né? O Homem... A Última Gargalhada ou O Último Homem, tem esses dois títulos. É um filme que já tem um pouquinho mais de orçamento. Ele faz essa ousadia e aí vai para os Estados Unidos, tem esse orçamento imenso. Eu estava aqui, obviamente, pegando informações. Toda a cena feita na cidade, tudo aquilo é cenário. Ele construiu todo aquele cenário para ter controle total na filmagem. Na época, custou a gigantesca quantia de $200 mil. O cenário foi tão caro que a Fox guardou e usou em vários outros filmes depois. Claro, né? Tinha que aproveitar, né? E é uma grandíssima pena, né? A tragédia da morte do Murnau, né? Que ele vai morrer de um acidente de carro pouco antes de lançar o Tabu. Então, assim, a gente imagina o quanto ele poderia ter feito mais, né? Ou nos Estados Unidos ou não. Se a gente pensar no Fritz Lang, né? Que é um cineasta alemão que também teve que sair da Alemanha, né? Muito por conta do nazismo, mas vai criar uma carreira enorme nos Estados Unidos, vai fazer uma série de filmes. Mas no final da vida ele vai voltar para a Alemanha, volta, faz os filmes dele, mas enfim, teve essa possibilidade, né? E o Murnau tragicamente vai morrer pouco antes de lançar o Tabu, né? Acho que é 30, 31. Enfim, uma grande perda, né? É quase você perder um cineasta no auge, né? Ele estava num auge impressionante. Com certeza, imagina. Isso, né? E um cineasta no auge que não tinha medo de arriscar. Porque depois de fazer a Aurora e os dois filmes seguintes que ele fez, que eram da Fox, os dois seguintes não tiveram um orçamento tão grande, mas eram filmes de orçamento. Ele vai fazer um filme na Polinésia. Independente, né? Independente. Resolveu, quero fazer esse filme sem ator. Foi lá para a Polinésia com a câmera, depois chamou lá o Robert Flaherty, que ficou um tempo, desentendeu. E aí o cara volta e a Paramount comprou o filme para lançar, de tão incrível que o Tabu tinha ficado. Imagina o que a gente teria, você tem toda a razão, ele morreu com 48 anos, quer dizer, perdemos muitos filmes, infelizmente, né? Imagina Murnau, sob a influência da Segunda Guerra, fazendo filmes. Teria sido... Seria avassalador, né? Avassalador, tem tudo isso. O Tabu, esse filme, o Tabu, eu revi também agora, ele é impressionante, né? Você... Mais um risco, né? É o Murnau que vai falar de uma tribo na Indonésia, com alguns, embora Bora, né? Alguns costumes, algumas coisas muito totalmente diferentes do que ele fazia na Alemanha, totalmente diferente do que ele fez nos Estados Unidos. Né? Quer dizer, ele poderia estar muito confortável fazendo os melodramas ali, com apoio, beleza, mas não, ele queria fazer coisas diferentes, né? Então isso é muito impressionante, assim, é quase até um choque você ver o Tabu e você perceber, gente, é um filme totalmente diferente, distinto dos demais. Embora tinha a coisa do amor ali, né? Ele vai adentrar muito essa tradição do melodrama, né? Quando ele chega ali nos Estados Unidos, então tem também uma questão de um amor impossível, essa menina que faz parte de uma tribo, mas ela tem que se casar com determinada pessoa, e o homem que ela ama, eles fogem. Então essa ideia de um amor, né, impossível, ele vai, de uma certa forma, permeia os filmes do Murnau aí nos Estados Unidos.
Com certeza, o Marcelo aqui até fala disso, né? Que o moralismo da narrativa, de certa forma, é para se adequar ao público americano. Com certeza, como o Rafael Total, né? falou, o roteiro não era dele, o roteiro foi a Fox que o contratou para fazer, mas a gente vê o talento do cineasta quando ele pega um roteiro que não é pessoal e faz um filme pessoal, né? A câmera, a fotografia, a maneira de contar essa história é muito particular e muito diferente, né? Um dado fundamental é que esse filme ganhou um Oscar que só esse filme ganhou. O primeiro Oscar de todos os tempos foi em 1929. E teve um Oscar para melhor filme, que ganhou Asas, e teve um Oscar para o melhor filme de contribuição artística, que foi Aurora. Nunca mais teve esse Oscar de tão impressionante. Não sei se foi especial para o filme ou não, mas o fato é que o filme ganhou o Oscar de melhor filme por contribuição artística em 1929, além de ter ganho da fotografia e da atriz que faz a mulher. É como se essa produção chamasse muita atenção, né? Uma produção impressionante, né, para aquela época. E tem uma coisa interessante, já que o Marcelo citou essa coisa do moralismo, porque eu não sei se a gente pode dar spoiler do filme, né, de 1920, mas tem uma... O filme, a narrativa, ele tem que se adequar a determinados padrões, né? Então tem até um momento ali tem um momento de reconciliação do casal ali na cidade, né? Então tem um momento que eles vão para a igreja, tá celebrando um casamento. É quase um momento em que o personagem masculino, né, o homem ali, o marido, ele percebe o erro que ele fez, né? Porque ele estava tentando matar a esposa e tal. E aí, ali na igreja, o padre falando, né, que o homem deve cuidar da mulher e tal. Então tinha uma dimensão de um moralismo cristão, né, que era muito forte, mas que fazia totalmente parte da cultura da época e que era bastante difundido, e o cinema, como meio de massa, vai entrar nessa, né? Ele vai difundir esses padrões, né? É isso. Mas, de novo, eu acho que o talento está no desafio. E é o que a Claro, gente falou. total. Ele fez esse filme com um orçamento muito grande. O filme foi bem, não foi tão bem quanto o estúdio esperava, claro, mas foi bem. Foi a terceira bilheteria da Fox no ano. Fez mais 2 filmes, vamos dizer, filmes americanos, né? E é isso. Tava com tudo ok, sendo disputado. O cara falando, não. Agora eu vou para Polinésia. E assim, gente, se hoje em dia a Polinésia é longe e é um lugar que a gente pensa como algo muito diferente, imagina o que era Polinésia em 1930 para um americano. Gente, pensa bem. E uma equipe de cinema, né? Uma equipe de filmagem daquela época. E é isso. Quem não viu Tabu depois, assista Tabu, vocês vão ver. O filme é quase um documentário, porque, embora seja ficção e ele tenha inventado essa história, são pessoas que viviam lá. Ele não levou atores americanos, não levou atores alemães. Vamos dizer, enfim, é um filme muito particular. E que foi um sucesso absoluto. E, infelizmente, ele morreu, acho que 1 semana antes ou 2 semanas antes da estreia do filme, num acidente de carro absurdamente idiota. Ele tinha um garoto que trabalhava para ele, filipino, e ele resolveu deixar o menino guiar. O menino, obviamente, perdeu a direção e bateu num poste, e o Murnau, infelizmente, foi para o hospital e morreu pouco depois, e a gente perdeu esse cineasta genial. Uma outra curiosidade, que também pesquisando fui saber, porque eu não sabia disso até recentemente, é que o Murnau não chamava Murnau. Ele chamava Friedrich Wilhelm, mas o sobrenome dele era Polpike. Mas ele era de uma família muito importante, muito, muito rica, do norte da Alemanha, e ele começou a se interessar por teatro, começou a se interessar por arte, estudou filosofia, estudou literatura, estudou música, entrou para o conservatório dramático do Max Reinhardt, e a família odiava aquilo. Então ele resolveu mudar de nome para ninguém chatear ele. E aí adotou o nome Murnau, e olha, eu pesquisei até em alemão para descobrir por que ele escolheu Murnau, e eu não descobri, fico devendo, porque Murnau é uma palavra tão sonora, tão bonita, né? Mas eu não descobri por que ele escolheu Murnau, não. Você sabe? Também não. Eu não sei nem se fala Murnau, né, na verdade. Mas todo mundo fala assim, né? Então vamos lá, Murnau. Mas então, também para mim é um mistério. Outra coisa também ruim, Murnau fez, acho que 14 filmes na Alemanha, mas 6 desses filmes se perderam totalmente.
infelizmente a gente nunca mais vai poder assistir. O primeiro filme dele, inclusive, é uma adaptação de O Médico e o Monstro, que é um dos filmes perdidos dele. E o Aurora, o negativo, queimou também, nos anos 30, mas por sorte o filme tinha sido um lançamento grande, tinha muita cópia, e a partir das cópias conseguiram, né? Muitos filmes do primeiro cinema alemão, eles se perderam, né? Muito por conta da Primeira Guerra, inclusive. Tem muitos filmes, muitas obras, não só do Murnau, mas de vários cineastas, né? Que o pessoal fazia muito industrialmente, filmes até pequenos, né? Mas também longas metragens ali do início, bem do iniciozinho dos primórdios mesmo do cinema, que se perderam, muita coisa se perdeu mesmo, assim. Tem muitos pesquisadores que têm uma dificuldade de falar dessa época, porque tem filmes que às vezes não existe mais mesmo, assim, não tem possibilidade nenhuma, né? Só algumas resquícios de recepção, né? Alguém que escreveu alguma coisa, né? Algum registro assim, que pode contar um pouco do filme, mas o filme mesmo, tem muitos filmes que se perderam, né? Filmes alemães. Tinha um problema também nessa época, que era o nitrato. Na Alemanha, especialmente, até os final dos anos 20, os filmes eram feitos em nitrato. E hoje em dia, quer dizer, depois foi para o acetato, hoje em dia nem tem mais película, né? Mas enfim, depois passou para o poliéster. E o nitrato, ele era autocomburante, né? Ele era instável, era um produto químico instável. Então, ele mesmo guardado numa sala, ele podia entrar em combustão espontânea. E isso fez com que muita coisa do cinema alemão fosse perdida. Fora a guerra, aliás, as guerras, né? Enfim, então a gente perdeu algumas... Obrigado, Leonardo. Diz aqui ele que a pronúncia é Murnau mesmo. Maravilha, eu conheço Léo. Um pouquinho de alemão e realmente Murnau em alemão devia ser Murnau, porque alemão não é que nem inglês, que fala Murnau. Murnau. O alemão fala Murnau. Mas obrigado, Leonardo. É muito impressionante, né, a qualidade desses filmes. E uma coisa triste também, acho que como ele foi morar nos Estados Unidos e acabou se afastando da família, ficou alguns anos nos Estados Unidos, quando ele morreu, o corpo foi levado para Berlim para ele ser enterrado, e tinham 11 pessoas no enterro, somente, mas entre eles estava Emil Jennings, que tinha trabalhado com ele, né, no Grande Nosferatu, ator, né? E feito muitos filmes importantes, estava Greta Garbo e estava Fritz Lang, que foi quem leu a eulogia para ele na hora do funeral. Então, ele estava com poucas pessoas, mas pessoas muito especiais e muito significativas, né? De peso, total. Foi um homem que realmente a gente perdeu cedo. Eu não estou aqui falando muito de expressões alemão, Rafael, porque há umas 3 semanas a gente falou de Gabriel Nicolau Caligari. Mas se você quiser falar de expressionismo, fique à vontade. Não. Porque eu também gosto, mas a gente já falou um bocado dele. A gente pode falar até um pouco mais do Aurora. Tem uma coisa que eu percebi agora, não sei se você quer fazer alguma... Não, manda bala. Aí. Não, uma coisa que eu notei dessa vez, que eu vi, porque eu tinha muito essa impressão do Aurora, pensar essa ideia da cidade e do campo, né? Essa contraposição que ele faz. Porque essa mulher que chega para o marido e que vai, de uma certa forma, fazer a cabeça dele para que ele mate a esposa, né, e vá para a cidade, ela é identificada no filme como mulher da cidade. Ela não tem nome, né? Então, é uma mulher da cidade, né? E aí tem sempre essa ideia de que a cidade grande corrompe, né? A metrópole vai corromper as pessoas, e a vida no campo, que é uma vida, né, humilde, simples, mas digna e tal. E aí tem essa contraposição muito interessante, mas aí o próprio filme, ele vai meio que rebater isso, né? Porque quando o casal, né, depois da tentativa frustrada, o marido meio que se arrepende, né, de matar a esposa, ela foge, né? E aí pega aquele bonde e eles vão parar na cidade. E é na cidade, por mais que exista aquela confusão toda, né, muito carro, muita gente, eles ficam meio perdidos, é na cidade que eles vão se reaproximar, né? É a cidade que vai promover, né? É ali na cidade que eles vão promover aquela reaproximação. E aí é muito incrível esse momento do filme, porque o início ele é muito sombrio, né? Ele é muito pesado, tem aquela coisa, né? O marido atormentado e aquela mulher que vem perigosa, né? Tem uma cena que sempre me deixa muito, muito assim, porque
quando ele entra no barco, né, e ele convida ela para um passeio no barco, tem um cachorro que percebe, né, uma sanha ali assassina e ele sai latindo e sai correndo, né? Ou seja, o cachorro ele percebe aquilo e ele vai tentar evitar, né? Eu acho muito incrível isso, como o filme cria essa atmosfera, né? Até o animal ali percebeu, porque tem alguma coisa no ar muito estranha né, e perigosa, né? E a trilha sonora é muito presente e tal. E aí na cidade, o filme se torna quase que uma comédia, né? É muito engraçado, eles, né, vão parar no fotógrafo, aí quebra a estátua do fotógrafo, ele pega e bota uma bolinha ali assim, né? É super engraçado, eles vão dançar, é super animado e tal. E naquele momento o filme se transforma em outra coisa, né? Até a virada no final, né, no clímax, que já prenunciam outra tragédia. Enfim, não vou contar também essa parte, mas esse filme que tá sempre balanceando esses tons também, né? Então ele tá numa atmosfera, depois ele muda para outra super, né, super agradável, até chegar numa tragédia no final ali que se prenuncia, né, até a cena final mesmo, assim, derradeira, que é muito impactante, muito forte, né? Então eu sinto muito essas sensações todas, né? É um filme que me traz muitas emoções, assim, e muda muito rápido, né? É verdade, é verdade. Aqui um amigo aqui comentou que hoje a gente está dando alguns spoilers, porque em geral eu Eita, faço força para não dar spoiler, mas eu acho que aqui no Aurora não tem problema. Porque pois assim, é, né? a narrativa desse filme ela não é tão sofisticada. O que esse filme tem, e acho que é isso, assim, não vá, quem não assistiu, não vá assistir a Aurora esperando que você vai ser surpreendido pela história, porque você não vai. A história é o que ela parece ser e o que ela será. O que tem, o que você vai poder ter é uma experiência cinematográfica única, né? Que é o que a gente está falando. Ele foi para Hollywood, Hollywood já era Hollywood, um dos maiores estúdios da época, um orçamento enorme, e o cara faz uma obra-prima. Rafael, não tem problema nenhum, Rafael. Se você falou brincando, eu estou aqui na boa também. É que eu acho que é isso, que eu não fiz Eu questão de me soltei mais segurar. uns spoilers aqui, Não né? tem problema nenhum. É que é o Rafael que comentou de você, Rafael. Porque isso, nesse filme não faz diferença. Você não vai ser surpreendido. Você vai ficar ser surpreendido se você fruir o filme e deixar ele te levar e te conquistar com tudo isso que tem e que, como o Rafael aqui, que está conversando comigo, comentou desde o começo, nunca o Murnau põe na sua cara, olha, eu comecei a filmar. Não. Ele usa as ferramentas para te conduzir por por aquela diversão, por aquela experiência artística, né? Acho que o Murnau, antes de tudo, com certeza a gente pode dizer que era um artista, né? Um homem que usava uma linguagem para produzir emoção, para produzir pensamento, mas principalmente emoção. Acho que o Murnau é um cineasta que busca a emoção, usa a linguagem para te emocionar. De novo, como o Rafael aqui também falou, ao contrário do Eisenstein, que fica pondo na sua cara o tempo inteiro e te afastando do filme. O Murnau não, o Murnau quer que você mergulhe naquele filme, que você viva aquela experiência, né? Uhum. E é engraçado isso porque ele antes, eu acho, não foi antes do Aurora, foi depois do Aurora, o Murnau ele vai fazer um outro filme, um outro melodrama, que é o City Girl, ou O Pão Nosso de Cada Dia, né? Que engraçado Exatamente. porque é uma narrativa muito parecida também, né? É um cara do campo que vai tentar fazer uma venda ali de produtos na cidade, não consegue, mas ele meio que se apaixona por uma mulher, né, que está ali infeliz, e ela vai morar com ele no campo, né? E aí é o mesmo choque, é essa mulher da cidade que precisa se adequar àquela vida no campo e a família não aceita muito, a família dele não aceita muito ela, né? Então, assim, é muito parecido, é muito próximo essas discussões entre campo e cidade, né? Essas inadequações, esse amor que está impossibilitado, né? E mais uma vez, essa condução da narrativa faz o filme ser totalmente diferente, por exemplo, né? É um filme que tem um outro tom, é um filme que tem um outro tipo de pegada, apesar da narrativa, desse traço, né, de roteiro, de enredo, ser muito parecido e você perceber muitas similaridades entre eles, né? Com certeza, com certeza. Tem aqui, né, uma frase que eu peguei do Murnau que tem muito a ver com isso que ele está falando. Murnau dizia que ele está falando justamente de usar as ferramentas possíveis, a câmera,
o movimento, as trucagens. Ele diz assim, que o mecânico tem que ser usado para a narrativa e nunca para se colocar entre o espectador e o filme. A frase é dele. E é exatamente isso, né? Nunca ficar se exibindo, nunca ficar mostrando. É ao contrário, eu uso para aproximar o espectador do filme. Ele... Desculpa. Uma outra coisa curiosa, falando da vida do Murnau, que morreu no acidente de carro, o Murnau foi piloto na Primeira Guerra, foi para várias missões, sofreu mais de um acidente não, foi derrubado mais de uma vez, por incrível que pareça. Nenhuma das vezes ficou muito ferido. Ele era um homem enorme, ele tinha mais de 1,90 m. Não sei como é que ele cabia naqueles aviões, mas enfim. Então era um cara que teve uma experiência de vida muito variada. E ele começa a fazer cinema depois da Primeira Guerra. Antes ele estava nessa vida de música, de teatro, né? Ele bebeu em muita coisa, né? E se tornou esse cineasta extraordinário, né? Extraordinário. Uma outra coisa também curiosa foi quando ele foi para os Estados Unidos, né? Como você mesmo disse, foi muito perto, né, do filme que ele tinha lançado na Alemanha. Ele quis colocar no papel principal a atriz que tinha feito o personagem principal do Nosferatu, que era uma atriz que ele gostava muito. Mas aí ela tinha contrato com a UFA e a UFA não liberou, né? Isso é uma coisa que, para quem já viu alguns filmes sobre os estúdios, né, a época dos estúdios, né, os atores eram contratados, é que nem jogador de futebol, né, ele tinha um contrato com o estúdio e ele pertencia ao estúdio. E antes da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, na França, na Itália, tinham estúdios muito poderosos, né? Hollywood não dominava o mundo ainda, como a gente vai ver depois da Segunda Guerra, mas isso é um assunto para uma outra live. É só um comentário de que você vê, né, a UFA era tão forte que ela conseguiu prender a atriz. E aí ele usou uma atriz muito conhecida, que é a Janet Gaynor, que ganharia um Oscar pela primeira vez na vida por este filme Aurora. Essa noção, inclusive, do Star System, né, é engraçado, porque ela já é dessa época, né? Ou seja, muito no iniciozinho, a indústria do cinema percebeu essa potencialidade de você transformar atores e atrizes em estrelas. Então eram pessoas que estavam na mídia, estavam nas revistas, né? Então tinha então os estúdios seguravam, né? Essa daqui é a minha atriz, essa daqui são os meus atores, eles vão aparecer nos meus filmes, eu vou impulsionar a carreira deles. E a Janet Gaynor era uma grande atriz, né? Era uma grande dessas estrelas aí, né? Do cinema americano. Exatamente, isso inclusive foi uma das coisas que prejudicou um pouco a bilheteria do filme, porque ela era uma atriz super conhecida, uma mulher né, top, estrela, e ela tinha cabelos longos, muito charmosa, assim, sexy, sempre usava. E para fazer a mulher tem que ser casta, porque ela é o contraponto daquela outra mulher da cidade. Então, você prestando atenção, você vê que é uma peruca, na verdade, que ela está usando, e embaixo está o cabelo. E o público estranhou. Cadê o cabelo da Janet Gaynor, né? Porque ela era morena também, e no filme ela está loira. E isso prejudicou um pouco, porque justamente cada ator nessa época, até hoje, na verdade, né? O Star System tem isso, mas os atores eram muito carimbados. A mulher boa, a mulher má, o galã, o trapalhão. E a Janet Gaynor tinha essa coisa de uma mulher mais dentro, claro, do moralismo americano, uma mulher mais sensual, de cabelos longos, morena, né? E no filme ela está fazendo um papel muito diferente. E naquela época era muito marcado, né? Então, para você mudar isso na mente das pessoas era um pouco mais difícil, né? Não era um mundo multimediatizado que a gente tem hoje, né? Assim, então, via-se muito, muito menos. Assim. Então, esses atores e atrizes tinham essa marca muito mais formada, né? Mais fechada. Assim. Até porque isso servia para atrair para o filme, né? Até por isso os americanos começaram e todos os estúdios faziam isso. Então, quando você punha o Errol Flynn num cartaz, você já sabia que era um filme épico, né? Porque ele era o cara que fazia o Zorro, que fazia o Flash Gordon, enfim. Na Flash Gordon ele não fez, mas enfim, o Pirata, né? Ele sempre era o personagem, o herói. E assim por diante, né? Você vê, desde antes da Primeira Guerra, que você já tinha o sistema das estrelas, porque Mary Pickford já fazia filme antes da Primeira Guerra, né? Uhum. E você vê que os atores ganhavam tanto dinheiro
que Mary Pickford, Errol Flynn e Charlie Chaplin criaram um estúdio, que foi a United, né? E o Douglas Fairbanks também, né? E o Douglas Fairbanks, exatamente. Que fazia, inclusive, um casal com a Mary Pickford. Então, tinha essa coisa, né? Desse casal, né? Do cinema, os atores ali, aquela coisa. Então, era uma coisa muito marcada, né? Então, bom, eles acho que foram o primeiro... acho que eles foram o primeiro casal 20 do cinema, né? Com porque certeza. realmente, né, a casa deles, né? Eles eram os caras, né? O casal do cinema americano da fase muda, com certeza, com certeza. Total, a gente está aqui chegando já no nosso reta final. Você quer aí colocar mais alguma coisa, fazer mais algum comentário? Eu vi uma pergunta aqui, eu posso ler? Claro. Que eu achei interessante, olha, do Márcio Eduardo, ele fala sobre essa noção de reconciliação, né? Que ele fala, apesar de bonito e emocionante, não sou um tanto ingênuo trazendo para os nossos dias, ou devemos enxergar com os olhos da época? Bem, essa coisa é uma questão que aparece muito, principalmente nesse filme, né? E principalmente no final, né? Para quem assistiu, tem aquele final que muita gente questiona, né? É muito questionável. Mas eu acho que a gente precisa entender essas duas coisas, né? Quer dizer, não só a mentalidade da época, mas o estúdio que estava fazendo, né? O estúdio, o cinema, o tipo de filme que se... né? Os filmes, eles não necessariamente tinham a intenção de surpreender as pessoas. Eles queriam oferecer aquilo que as pessoas imaginavam que eles iam oferecer. Então as pessoas, inclusive por essas figuras, né? Então você via ali um ator X, ator Y, naquele filme, eu já sei que tipo de filme é esse daqui. Eu já sei o que eu vou encontrar, né? Então, de uma certa forma, essa noção de reconciliação que a gente pensa hoje, talvez ela nem existisse como questão naquela época. Era quase como uma coisa dada mesmo, né? Então, é quase como uma coisa esperada, né? Imaginada que fosse daquela forma. E aí, acho que hoje a gente precisa entender esse lugar, né? E entender essa produção a partir das marcas que ele deixa nesse tempo, né? A gente não pode simplesmente querer hoje que os filmes sejam como a gente gostaria de vê-los hoje, né? Porque eles não foram feitos para nós, na nossa época, né? Eles perduraram. Que bom, né? Que maravilha que eles perduraram. Muitos não perduraram. Muitos filmes ficaram lá no passado, né? Então, acho que são as duas coisas, né? Mas pensar nessa época e pensar nessa proposição dos filmes, né? O que os filmes propunham, o que aqueles estúdios propunham, o que eles queriam com aquilo ali é importante para a gente reconhecer o valor deles hoje, né? Quando a gente percebe essas questões, a gente percebe, por exemplo, o moralismo, não é para desmerecer o filme, mas é para entender como que ele surge, como que ele foi possível, inclusive dele estar aqui hoje, né? Da gente estar comentando dele hoje. Tem toda a razão, acho que é isso. A gente não pode fazer critério de valor moral, né, de uma época que é completamente outra. Né? Mas a gente vê que um artista consegue lidar com questões que eventualmente não dizem respeito a ele de uma maneira que se torna clássica. Né? Porque clássico é isso. É o que você consegue, 100 anos depois, assistir e ter prazer. Né? Porque a Aurora não é um filme que você vê só para admirar, não, você assiste e tem prazer. Né? É tão bem amarrado, é tão bem conduzido, que é um filme que permanece assistível mesmo com essas questões da história propriamente dita. Né? Até por isso que eu falei agora há pouco. Este não é um filme que a história é a questão mais importante. Né? É a fluição e a maneira como ele conta a história que faz tão bacana. Né? Não, e bate muito forte ainda hoje. Eu choro assistindo Aurora, chorei revendo agora. Falei, não vou chorar, claro que eu não vou chorar. Já vi várias vezes, e aí, revendo, chorei de novo. Falei, poxa, claro, né? É muito forte, emocionante, né? É muito forte, emocionante, muito bom, muito bom. Olha, eu ia falar na hora que eu vi aqui uma pessoa votando num certo filme, que esse era um filme que com certeza tinha que votar para ganhar. Gente, presta atenção, presta atenção. Qual é o nome da minha empresa mais antiga? E, coincidentemente, o sorteio deu para o Rafael Barbosa, que, aliás, participou bastante aqui, que votou na obra-prima espetacular, que a gente não mencionou aqui, porque não precisa, A Caixa de Pandora, com Lizzie Brooks. Aquela obra inesquecível.
Não fui eu que escolhi, Maravilha. tá? Foi a equipe dos bastidores. Rafael, a equipe vai entrar em contato com você para combinar como é que faz para te entregar. E muitas sugestões que não eram de filmes mudos também, que a gente está anotando aqui. Éric Rohmer é um cineasta que eu adoro. A gente é o cineasta que tem mais filmes no à la carte. A gente está Tá fazendo sucesso, né? Fazendo sucesso os filmes do Romero lá. A gente, em breve, a gente já tá engatilhado. Segundo semestre, em agosto no máximo, a gente já vai subir mais uma das coleções do Rohmer. E outro cineasta que eu adoro, que a gente não tem nenhum filme ainda, que eu vi citado aqui mais de uma vez, é Herzog, que tem filmes absolutamente extraordinários, né? Especialmente, eu acho, na primeira fase. Os alemães fazendo sucesso aí, ó. Peter Greenaway, nós subimos essa semana 3 curtas-metragens. Você nunca viu curtas-metragens de Peter Greenaway. Só no à la carte você encontra esta raridade. Bom, semana que vem a gente tem outra live. Terei aqui o prazer de receber o Miguel Barbieri, um super crítico que trabalha no Veja São Paulo. O filme a gente vai anunciar mais para frente, mas estaremos aqui de novo. Queria agradecer a Rafael muito, maior prazer ter você aqui. Nossa, André, eu que agradeço. Muito legal o papo. Passa bem rápido, né? Mas assim papo que é bom bom. é assim mesmo. Valeu, Obrigadíssimo, pessoal. viu? Obrigado, Valeu aí, Rafa. pessoal. Valeu, Todos que pessoal. assistiram. Grande abraço. Valeu, gente. Abração, até mais.